E agora a gente conversa ao vivo com o Dr. Marcelo Cordeiro, ele que é médico infectologista do SEIBM Diagnóstico e Saúde, vai conversar um pouco conosco sobre o Dezembro Vermelho. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Obrigada pela participação do senhor. Conta um pouquinho para a gente começar do que se trata o Dezembro Vermelho e por que mais essa campanha no mês de dezembro é tão importante. Bem, o Dezembro Vermelho foi criado em 2017, através de uma lei, a Lei 13.504, que instituiu essa campanha todos os anos, que tem como principal objetivo levar informação às pessoas sobre as infecções sexualmente transmissíveis, especialmente sobre o que são essas doenças, como elas são transmitidas, quais são as medidas de prevenção para essas doenças, como é que é feito o diagnóstico e como é que se trata essas infecções. Muito bem. Doutor Marcelo Cordeiro, bem-vindo à Nova Brasil FM. O HIV voltou a ser falado com mais frequência ou é uma impressão minha, né? Eu olho para trás assim e vejo que era uma doença que estava ali praticamente, a gente não falava mais sobre isso e agora parece que há uma preocupação maior. Eu estou certo nessa minha impressão, doutor? Você está certo em relação a essa impressão, porque a gente vem percebendo mais ações em relação ao combate ao HIV. A gente percebe que nos últimos anos houve, até porque houve a pandemia, em que o foco foi voltado para o combate à Covid, mas é extremamente importante a gente retomar, intensificar, falar sobre o HIV e as outras infecções sexualmente transmissíveis, porque a gente está longe de controlá-las, né? A gente tem tratamentos muito efetivos, temos como fazer diagnóstico de uma maneira muito rápida, mas é preciso que as pessoas se conscientizem que elas precisam ser testadas e, caso tenham alguma dessas infecções, serem tratadas. Doutor, o vírus HIV é o vírus causador da AIDS, não é isso? Explica um pouquinho sobre como que está essa doença hoje no Brasil e se as pessoas, de fato, que são diagnosticadas cedo, que são tratadas, se elas conseguem ter uma vida normal hoje em dia. Bem, o HIV, como você bem mesmo disse, é o vírus que causa AIDS. Nem toda pessoa que tem HIV, ela tem AIDS. A AIDS é um estágio da infecção pelo HIV em que a pessoa tem um comprometimento muito importante do seu sistema imunológico. E aí fica sujeita a infecções. A gente tem no Brasil hoje algumas populações que estão sendo mais afetadas pelo HIV. E o foco das ações de prevenção e de orientação precisam ser muito bem direcionados e voltados para que essas pessoas não sofram estigmas, não sofram preconceitos e que, com isso, possam ter acesso aos serviços de saúde. Hoje, nós temos tratamentos extremamente eficazes, a gente consegue controlar o vírus. Pessoas que vivem com HIV hoje, que recebem o tratamento correto, são aderentes ao tratamento, essas pessoas elas têm uma vida normal. Ela tem uma vida como uma pessoa com diabetes que controla o seu açúcar. E essas pessoas que têm o vírus controlado, que têm o que a gente chama de carga viral indetectável, essa pessoa, além de não evoluir para a AIDS, não ter problemas de ordem de outras infecções, essa pessoa não transmite mais o HIV. Então, daí a importância de, primeiro, se diagnosticar e, em sendo diagnosticado, tratar corretamente, porque isso é uma ação fundamental para fazer com que essa pessoa não tenha problemas de saúde, mas também a gente possa controlar a transmissão do vírus. 8h44, você está no jornalismo da Nova Brasil FM, a gente conversa ao vivo com o médico infectologista do SEIBM Diagnóstico e Saúde, o Marcelo Cordeiro. Doutor Marcelo, prevenção, quais são as dicas principais que nós podemos dar aos nossos ouvintes para a prevenção ao HIV? Essa é uma pergunta muito importante, porque até pouco tempo atrás, não faz muito tempo, a gente só falava do uso de preservativo. Sim. E hoje existem várias outras estratégias para prevenir o HIV. É o que a gente chama de prevenção combinada. O que é a prevenção combinada? É você utilizar várias estratégias, várias ferramentas, para que a pessoa possa escolher aquilo que se aplica melhor, isso com uma discussão com o profissional de saúde,
para que ela realmente possa se prevenir da infecção pelo HIV. Então, isso passa desde estratégias comportamentais, de avaliar que tipo de exposição essa pessoa tem, passando por questões estruturais, como o seu próprio ambiente social, né, a sua inserção dentro da sociedade, e efetivamente aplicar estratégias de saúde para que essa pessoa não adquira o vírus. Então, isso passa pelo uso de preservativo, que pode ser interno ou externo, junto com o uso de lubrificantes. A gente tem uma estratégia extremamente importante, que é a profilaxia pré-exposição, é a PrEP, que é o uso de medicação diária, o uso de antirretrovirais diários, para prevenir que essa pessoa adquira o vírus. E isso a gente utiliza em pessoas com maior risco de exposição ao vírus, e é altamente eficaz, a gente consegue reduzir mais de 90% a transmissão do vírus. Isso está disponível no serviço de saúde, gratuitamente. E a gente tem ainda, nas situações em que a pessoa teve uma exposição inesperada, a gente tem a profilaxia pós-exposição, a PEP, que é o uso do antirretroviral por 28 dias. E isso a gente consegue evitar que essa pessoa adquira o vírus. O ideal é que essa pessoa inicie essa prevenção com medicamento em até 2 horas, mas até o prazo de 72 horas ainda é efetivo essa estratégia. Legal, doutor. E o Dezembro Vermelho, ele também lembra a importância da conscientização sobre as ISTs, não é? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Com relação a elas, quais que o senhor elencaria hoje como aquelas mais comuns no nosso país e as formas também de prevenção e de tratamento em regra? Eu diria que as mais frequentes no nosso país são as infecções pelo herpes genital, né? Que é diferente do herpes, daquelas bolhas que aparecem na região somente do lábio, né, na boca, que é caracterizada por bolhas e feridas nas mucosas dos genitais, né, tanto de homens quanto de mulheres. A sífilis é uma preocupação muito importante, que é causada por uma bactéria que pode causar problemas tanto no indivíduo adulto, mas também na gestante pode causar até morte fetal. E a gonorreia, que é uma doença conhecida há muitos anos e continua sendo um problema de saúde pública, e um motivo de grande preocupação é a resistência dessa bactéria aos antibióticos. Então, quando uma pessoa tem uma infecção sexualmente transmissível, ela abre a possibilidade de entrada de outros micro-organismos, como o próprio HIV, favorecendo a transmissão dessas infecções. Então, daí a importância de se procurar serviço de saúde de forma regular, porque algumas dessas infecções a pessoa não apresenta nenhum tipo de sintoma. Muito bem, agora 8h48. Esse foi o Dr. Marcelo Cordeiro, ele que é médico infectologista do SEIBEN Diagnóstico e Saúde, gentilmente atendeu o nosso convite nesta manhã, prestando aqui esclarecimentos sobre o Dezembro Vermelho e a importância dessa campanha de conscientização sobre o HIV, a AIDS e também as infecções sexualmente transmissíveis. Doutor Marcelo, muito obrigada por hoje. Volte sempre a Nova Brasil. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado a vocês e aos seus ouvintes. Uma ótima semana a todos.